no que nós tínhamos e que já está defasado. Então, como nós falamos da indústria 4.0, a gente pensa, os engenheiros vão conduzir, nossa, pode ser que a profissão que está brilhando é essa, mas nós temos advogados, é todo um processo normativo diferente, é todo um processo protocolar diferente, né? Nós temos muitas máquinas que se diz, não, eu sou 4.0, mas ela não comunica com mais nenhuma outra máquina. Ela é igual você falou, você vai lá na geladeira, né? Aí você consegue fazer o pedido só na Amazon, né? Ou seja, ele é um sistema fechado da Amazon, né? Agora imagina numa indústria, eu compro uma máquina que ela não conversa com mais nenhuma outra. O que né? adiantou? Isso não é 4.0. 4.0 Isso é só automação. Extremamente conectado. Isso é só automação. Uma automação desse tipo é 3.0. Né? Seria essa grande diferença de tipo, o que é uma automação tradicional e uma automação 4.0? Seria essa integração entre as máquinas. Exatamente. Eu posso citar um processo industrial simples, né? Vamos pensar no processo de invase de um produto líquido, né? Então, no processo de invase de um produto líquido, primeiro, não vamos pensar na produção do produto, né? Nós só estamos pensando na produção do frasco, rotulagem e invase. São nós chamamos de 3 processos diferentes, né? Dados por 3 linhas diferentes. Então, no começo de tudo, nós temos o armazenamento da matéria-prima, o silo. Né? Depois nós transportamos essa matéria-prima até onde é composto o frasco, tem inúmeros processos, nós temos 2 mais comuns, que é a injeção e o sopro. Né? E se for produtos alimentícios... Vamos pensar no leite... Isso. Vamos pensar no leite saquinho, isso. Que é o leite do barriga mole. É isso, vamos pensar lá, nós estamos fazendo... Estamos sacando leite barriga mole. Exatamente. Então nós temos lá a envasatriz extremamente automatizada, ela consegue ler todos os parâmetros da máquina, né? Ela consegue fazer a pesagem correta do produto, ela consegue saber se o volume do produto está correto e adequar a inserção frente a variações de temperatura do produto. Enfim, ela consegue fazer tudo. Fazer a contagem de produtos envasados, disponibilizar isso na rede, maravilha, né? Mas ela pode não comunicar lá com o silo de armazenamento do plástico que compõe o saquinho, né? E aí, por exemplo, se você tem alguma falta lá o nível de matéria-prima está diminuindo, ela não consegue interpretar isso para adequar a produção para que isso possa ser reposto. Né? Precisa de alguém intervir, alguém observar essa grandeza e intervir no processo, porque muitas das vezes essas máquinas são são de empresas diferentes. É que normalmente um fabrica a embalagem, porque se você for pensar no saquinho no barriga mole, você tem o fazendeiro que produz o leite, que manda para uma cooperativa, a cooperativa que faz a venda para a indústria do leite. Exatamente. Aí você tem uma outra empresa que faz a embalagem, que te entrega essa embalagem para que essa empresa... Na verdade, essa empresa acaba fazendo somente ali o invase e a comercialização do bendito do produto. Perfeito. Só que a cadeia dele ela é muito ampla. Agora vamos observar uma cadeia inteligente. A cadeia inteligente é a seguinte, o cliente fez o pedido lá, eu preciso de... 1.000 litros de leite ensacado, né? Cada unidade de 1 litro, perdão. Aí nós vamos fazer... O cliente fez o pedido. Uma cadeia 4.0, ela vai avaliar desde a produção do leite qual que é a capacidade que nós temos de entregar esse produto, qual a agilidade, qual é o tempo mínimo de espera que o cliente tem que ter, avaliando toda a cadeia. Mas é difícil, porque eu penso... Sabe que Exatamente. Porque assim, hoje, se a gente fala sobre indústria 4.0, vamos pensar existem a indústria, ela não faz 100% do seu produto, certo? Não existe nenhuma... Eu brinco disso porque, assim, quando a gente fala disso, eu lembro de uma história muito bacana, que é do Henry Ford, quando ele inventou a Fordlândia aqui no Brasil.
Porque ele queria tomar conta de toda a cadeia produtiva e a única coisa que ele não tinha era borracha para fabricação do pneu, porque o resto ele tinha metalúrgica, era fazenda para couro de banco, aí tinha tudo. E aí ele inventou que ele queria fazer a borracha também para ele fazer a produção dos pneus. E obviamente que não deu certo. E aí você não tem toda uma cadeia produtiva. Então, quando a dificuldade é o seguinte, você tem uma empresa que pensa 4.0, mas vamos pensar que ela seria o digital, mas o resto, ela está no analógico. Como que as empresas corrigem isso? Exatamente, é esse o desafio. Se você pensar no saquinho, aqui agora que a gente falando do saquinho de leite, a gente é mineiro, eu já fui de roça. Eu sei como é que tira leite da vaca. E ali, por mais... Ali ainda é uma certa automação, porque você está lidando com gado, e o gado é vivo. Você não tem como prever que tenha 100%. Então, se você for pensar... Vão existir ainda empresas que não conseguem ter esse modelo 4.0, porque parte da cadeia dela ainda é analógica. Exatamente, é esse o desafio. Tem empresas que não conseguem ser automatizadas ainda. Né? Automatizada no 3.0. Exatamente, devido a esse tipo de produção. Né? Mas a definição de 4.0 é isso, é a cadeia toda controlada. Né? E outra, o cliente fala assim, não, mas eu queria o leite que vocês vão vender para mim, eu queria ele fora dos padrões que vocês praticam aí. Eu queria com um Brix maior, né? Como assim? É a personalização do produto. Mas existe final. Alguma empresa que é 4.0 100%? Nossa, é muito difícil. Mas existe? Com certeza. Qual que existe? Não, 4.0 100% é praticamente impossível, né? No mundo inteiro? Não. Nós temos... Quando a cadeia é fechada é mais fácil. Né? Mas, por exemplo, quando você pergunta para o pessoal da indústria o que é 4.0, vocês vão ser 4.0. Então, 4.0 para mim, né? Eu estava conversando com um aluno, ele é gerente de eletrônica, de desenvolvimento eletrônico de uma empresa aqui em Poços, né? Eu perguntei para ele, falei assim, não, 4.0 para a gente é assim, né? Nós estamos desenvolvendo um produto para uma empresa internacional, ela tem um monte de padrões de aperto das peças desse produto. As nossas furadeiras aqui é todos manuais, né? Então nós temos operadores que fazem o aperto e nós compramos uma furadeira americana que ela tem todo o controle de torque, angulação, tudo bonitinho, totalmente 4.0. Eu falei assim, mas como assim 4.0? Falou assim, nós colocamos a receita lá para ela, né? E aí no começo do dia produtivo nós falamos assim, nós vamos produzir essa receita. E aí ela já faz tudo sozinha. Mas isso não seria automação? Exatamente. Entendeu? Então, né? Cada um acha uma coisa. Exatamente. Mas fica difícil. E aí, agora, olha para você ver se nós fôssemos olhar para o prisma do 4.0 mesmo. Seria o cliente, falar assim, os meus padrões são esses, né? Aí, dado o processo produtivo deles, inteligentemente, a planta se readequar, sem ter que um operador ir lá e setar uma receita. Entendeu? Como que é complexo isso, né? Então, qual que seria para o engenheiro? Qual que seria o maior desafio? O primeiro ponto, né, é essas definições esparsas do que é C4.0, né? Para o engenheiro estar pronto para esse mercado hoje em dia, aí nós vamos entrar na falha da formação, né? Hoje, qualquer engenheiro, seja ele mecânico, eletricista, civil, ele tem que saber lidar com dados. Não existe engenheiro que não saiba lidar com dados, que não saiba programar um computador, que não saiba automatizar processos, né? Quando eu falo automatizar processos, não é só o robô que faz uma paletização automatizada, não, né? Quando você vai lá no GPT e pede alguma coisa para ele, você pode estar automatizando algum pequeno processo. Estou automatizando meus pensamentos. Exatamente. Casa conectada, né? Às vezes você tá ali, você consegue identificar a distância que você está da casa, ela começa já a climatizar a casa, tudo bonitinho, né? Hoje até carros populares fazem isso, né? Você tem lá um aplicativo. Você liga na chave assim, ele liga sozinho, liga o ar-condicionado e não sei o que. Com o aplicativo você consegue colocar a hora que é para ele dar a partida, para você já entrar. Nesses BID da vida. Exatamente. Né? Então, olha, uma coisa.
Um BID, que você já faz todo conectado pelo celular, você consegue ligar, desligar, blá, blá, ele seria um 4.0. E, por exemplo, o meu carro, ele ainda é movido a combustível, mas eu aperto um botão na chave, ele liga sozinho, liga o ar-condicionado, você entendeu? Ele consegue fazer várias coisas ali dentro. Ele seria uma automação. Não, nós podemos dizer que ele também está extremamente conectado, só a força motriz nesse caso que está mudando, né? No caso do elétrico ele é mais eficiente, a eficiência está ligada ao conceito de 4.0. Mas no carro, no caso de um carro elétrico, ele tem muito mais conectividade. Sem Você dúvida. Consegue fazer as coisas pelo aplicativo, tudinho pelo aplicativo do celular. É porque os processos elétricos, eles são altamente controlados. Então, que é diferente do... Por isso que eu falo, é complicado você decidir o que é realmente 4.0, você falar que a tua empresa é 100% 4.0, ou você se especializar numa empresa 4.0, porque você pensa no engenheiro, o engenheiro fala assim, cara, agora eu vou me especializar numa empresa 4.0, se nem as pessoas entendem direito o que é. O que nós vamos ter são engenheiros se especificando, né, se especializando, aliás, nos processos que levam a uma empresa a ser 4.0, né? Um engenheiro que se especializa em integração de processos, né? Lembra as máquinas que vêm de fabricantes diferentes? Como que nós integramos as duas? Como que nós utilizamos os dados das duas para que as duas possam conversar? Aí seria um engenheiro de redes, né? Nós temos muitas indústrias que estão assim, nossa, nós temos automação pronta, nós geramos o dado, só que o dado não está disponível. Não está disponível, ele não chega no meu servidor. Entendeu? E quando ele chega, o que eu faço com ele? Então, daí tem os engenheiros de análise de dados. Então, os dados são imprescindíveis para a indústria 4.0, né? Os engenheiros de automação, eles mudam paradigma, eles continuam fazendo automação de processos, só que a forma com que essa automação se integra é diferente, né? Então, a integração desses processos é um ramo muito forte na indústria 4.0, né? Por exemplo, nós temos uma empresa, ela é estrangeira e tem uma sede aqui, ela tem uma planta aqui em Poços, né? Ela foi o mais próximo que eu vi da nossa região de ser 4.0. Só que daí é uma empresa que trabalha com usinagem. Usinagem é o seguinte, chega um bloco, vamos pensar um bloco de alumínio, né? E você esculpe nesse bloco de alumínio a peça que você quer. Ou seja, você retira material. Concorda comigo? Concordo. Quando você retira material, o que você faz com o que saiu? De certa forma, é um desperdício. Ele é reciclável, ele é reciclado, né? Mas ele tem que passar por um beneficiamento, né? Isso por si só já não está incluso no conceito do 4.0, porque o 4.0 é manufatura aditiva. Agora imagina se ao invés de você... Mas o que é manufatura aditiva? É a impressão 3D. Ah, entendi. Você adiciona material, você não retira, porque quando você retira, você desperdiça. E aí entra na parte de sustentabilidade. Exatamente. Porque na impressão 3D, você concorda que o desperdício é mínimo? Você tem o desperdício para fazer uma pequena limpeza do bico de impressão e depois o material que é depositado, ele é um material que é específico para compor a peça, né? Você tem alguns suportes que são gerados às vezes que também são desperdício, mas frente a um bloco de alumínio que é todo retirado das partes não necessárias, né? Do paradigma de você produzir esse bloco colocando somente as partes necessárias, a eficiência dessa produção aditiva é muito maior, né? Mas a gente não pode desqualificar uma empresa só por conta disso e falar que ela não é 4.0, porque é muito difícil você abarcar todos os pilares, né? Mas essa empresa, ela tem a produção praticamente toda robotizada, né? Então são robôs que montam e que fazem todo o processo da empresa, né? Eles geram um volume de dados absurdo. Então, e eles sabem lidar com esses dados? Sabem lidar com os dados. Eles têm uma rastreabilidade da produção absurda. Então, por exemplo, imagina você comprou seu automóvel, né? Ele teve um problema no cabeçote, né? Teve uma trinca no cabeçote. Se o processo for feito da maneira correta, quando esse cabeçote ele entra como defeito na concessionária, ele tem um código de rastreabilidade. Nós vamos ver o que aconteceu. Será que é um problema dessa peça ou é um problema da nossa cadeia de produção para aquele lote? Né? Porque quando nós estamos trabalhando ciclos térmicos, que é o caso, né? Qualquer diferença de temperatura você pode gerar imperfeições na estrutura. E quando você tem grande volume de dados, você fala assim, nossa, olha, no dia que
cabeçote foi produzido, exatamente no minuto que ele estava na câmara de recozimento do metal, né? Nós tivemos uma variação de temperatura devido a um desabastecimento da companhia elétrica. Né? E na inspeção visual ele passou, mas olha aí, então é melhor nós já desqualificarmos toda essa microprodução, porque eles vão dar problema pra gente. Olha, isso é muito legal. É muito legal. Né? Não, isso é mais legal pra caramba. Se você entender que através disso você tem, primeiro, que a gente vê, uma sustentabilidade em cima daquela produção. Então, você tem menos gasto de material, o que gera menos resíduo no ambiente. Se você tem essa rastreabilidade e essa tomada de decisão através de dados, então quer dizer que você consegue tomar conta de toda aquela cadeia e você toma essas decisões mais rápidas. Então, você não precisa, aquele tal do recall, por exemplo, de um carro, ele não demora um tempãozão, porque às vezes você demora 1 ano, 2 anos. O pessoal fala, vou fazer recall em carro de, sei lá, nós estamos em 2025, 2023. Então, você já tem aquele controle todo em cima dessa cadeia. Isso é muito bacana. Demais. Mas aí que entra mais uma vez. Quem que é a pessoa que vai conseguir olhar essa cadeia todinha? Sem dúvidas é o engenheiro. Sem dúvida, hoje o protagonista são os engenheiros, né? E, sobretudo, os engenheiros de integração, né? Os engenheiros que fazem todos esses processos conversarem entre si para gerar essa grande quantidade de dados. Então, o operário hoje, ele passaria a ser esse operário qualificado de engenharia. Exatamente. O engenheiro, ele não que o engenheiro se tornasse um operário, mas o operário se tornaria uma mão de obra mais qualificada. Exatamente. Com formação. Imagina numa empresa desse tipo, qual que é o nível de conhecimento que uma pessoa para atuar nessa área ela tem de ter, né? Imagina, para ela fazer a reprogramação de um robô, o nível de especialização tem de ser muito elevado. Então, a indústria 4.0, ela força com que a mão de obra ela seja muito mais especializada para a utilização daquilo. Sem sombra de dúvidas, né? Para você ter uma produção nesse nível, imagina, quando você vai fazer o aperto de um parafuso de um robô, não é simplesmente você colocar a chave lá e apertar. Ele tem um torque correto, tem o material do parafuso correto quando você vai fazer a substituição, né? Por exemplo, tudo que é máquina mecânica, ele vai gerando certos desvios. Você citou o carro, né? Quando você compra o carro novinho, presta atenção para você ver. Você vê que o barulho dele vai mudando com o tempo. O consumo dele muda com o tempo. Né? Por quê? Porque são máquinas mecânicas, são peças mecânicas que elas estão se atritando, né? E elas vão se desgastando, e com o robô é a mesma coisa, né? Então, vez ou outra, você vai observando esses desvios e você tem que fazer a reprogramação do robô, né? E isso é feito por um profissional extremamente especializado. E o fato de um produto ser produzido por uma indústria 4.0, ele teoricamente ele não ficaria mais caro, ele ficaria mais barato? Sim, esse é o panorama, sem sombra de dúvidas. Porque se você for pensar, a gente tem um pensamento errado, eu acho, a respeito disso, porque você fala assim, ó, e agora, teoricamente, numa empresa, o mais caro é a mão de obra, é a folha de pagamento. Exato. E aí, você tem uma folha de pagamento agora de pessoas especialistas. Não tem mais peão, não tem mais. Exato. Chão de fábrica. Muito difícil. Você entendeu? Você tem agora mão de obra especializada. Porém, se a gente for pensar em cima de desperdício de material e tudo mais, ela compensaria nessa parte de sustentabilidade do material. Exatamente. Só que aí eu fico pensando, por exemplo, você estava falando dessa de usinagem que usa as placas de alumínio, certo? Tá. O alumínio, ele é retirado da bauxita, certo? Isso. Tá. Você tem uma extração, você tem uma mineração. Então, vamos começar lá do começo da cadeia. A mineração, ela não é 4.0. É um dos setores mais difíceis, sim. É igual tirar leite de vaca. Você tem uma automação, mas você não tem. Então, pensa lá.
você tirou a bauxita, e aí você vai minerar essa bauxita, e vai transformar ela nesses blocos de alumínio, certo? Você vai me corrigindo se eu estiver errado? Não, tá certo. Aí você vai levar esse bloco de... Quem faz esse bloco de alumínio não é a mineradora que tirou a bauxita. Muitas das vezes não. Aí ela vai mandar para uma empresa que também não tem como ser 4.0, porque... Aí começa a ficar um processo mais fechado, já começa a ficar mais fácil. Daqui pro 4.0. Só que você concorda que se no final da minha cadeia eu tenho uma redução, por exemplo, de utilização de material, aonde é que eu vou impactar isso? Nessa empresa que está fazendo essa mineração, que está fazendo a retiragem da bauxita, certo? Certo. Assim, né? Então, mas não... muda todo o panorama. Mas você entende que a cabeça desse empresário 4.0 é completamente diferente da cabeça do dono da mineradora? Exatamente. Porque o dono da mineradora, ele ganha quanto mais bauxita ele retira. Esse aqui ganha quanto menos alumínio ele utiliza. Só que daí você está pensando que o extrator ele vai produzir menos devido ao menor consumo desse. É diferente. Por que a cadeia fica mais barata? Porque ali, imagina num bloco de alumínio de 100 quilos, você faz um cabeçote de 50 quilos perdidos. Esses 50 quilos perdidos, eles não vão ser jogados no lixo. Eles vão ser reciclados e vão voltar para a cadeia, né? E vão voltar para a cadeia produtiva. Esse cara daqui do que produz o bloco de alumínio, ele pega de volta esse... Exatamente, entendi. Exatamente. E aí, imagina só, com um bloco desse eu conseguiria produzir 2 cabeçotes. Eu consigo produzir só um, porque ele tem que voltar para a cadeia. Com a manufatura aditiva, com a mesma quantidade de alumínio, eu conseguiria produzir 2 cabeçotes. Então a quantidade de alumínio não mudou. Concorda comigo? Lá por extrator ele está extraindo a mesma coisa. Mas aí o carinha aqui do meio deixaria de ganhar porque ele estaria remanufaturando aquele alumínio. Exatamente. Muda o processo. Concorda comigo? Muda o processo dele só, né? Mas a ideia seria, então, se a gente não tem desperdício desse material, ou se esse material voltaria, o ambiente ele continua deixando de ganhar. Até porque, se você consegue produzir no mesmo processo 2, não onde era somente 1, né? E você... O processo ele não fica mais barato só por conta dessa realimentação da cadeia da reciclagem, né? Mas pelo consumo energético, porque tudo que é metal, a principal matéria-prima para a fabricação é a eletricidade, né? Então, você torna uma cadeia mais eficiente, né? E com uma cadeia mais eficiente, você consegue receber também mais incentivos devido ao saldo positivo de carbono que isso pode gerar. E aí você consegue ter um produto com preço mais competitivo. Pode aumentar o consumo. Se aumenta o consumo, toda a cadeia é beneficiada novamente. Então, agora a gente tem uma integração dos profissionais. Então, se a gente está falando agora de engenheiros, quando eu falo sobre automação, eu também mudo a configuração daquela indústria. Exato. E aí que entra o papel dos arquitetos que precisam começar a pensar nisso também. Sem dúvida. Aí, quando você tem essa diminuição, por exemplo, de utilização de mão de obra, de produto primário, e aí você tem também uma diferenciação na produção. Então, os agrônomos também precisam pensar de uma maneira diferente. A gente fala de agrônomos, porque a gente está falando ali, por exemplo, de soja, que é utilizada em quase tudo que existe, que a gente come, tem soja. Exatamente. Você tem, então, uma modificação também desde ali da extração da matéria-prima. Com certeza, com certeza. Então, você vai mexer com todo mundo? Mexe com toda a cadeia. Muda tudo. Muda até as relações interpessoais, elas vão mudar, né? Porque... Por exemplo, hoje você chega numa indústria, você vai no setor de engenharia, um escritório, tá todos os engenheiros atuando, todo o setor de engenharia, o RH, o administrativo, tudo. Agora imagina como que vai ficar esse escritório com a indústria 4.0. Imagina o planejador de manutenção, né? Se você tem um alto volume de dados gerados por essas máquinas, você vai gerenciar isso tudo com inteligência artificial. E as manutenções, elas vão começar a ser programadas como? Automaticamente.
né? Então você concorda que esse escritório vai ficando cada vez mais esparso, né? E as relações interpessoais vão ficando diferentes, né? Porque antes, como que funcionava? Eu preciso, amanhã, o cliente solicitou um aumento de 50% da produção, né? Isso vai para o gerente de produção, né? Ele fala assim, não, tudo bem, nossa cadeia está aqui está a nossa matéria-prima, nós temos suficiente, né? Então ele vai olhar toda a parte de insumos e dos turnos de trabalho, se é possível você realizar aquela produção. Aí ele vai conversar, muitas vezes não acontece isso, né? E aí que acontece o problema, mas ele teria de conversar